Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, ontem, como ficou só eu e o seu Antônio, acabou sendo uma mini mentoria. Aí eu vou passar o vídeo para ele no particular, tá? Porque são dúvidas mais focadas do operacional dele, da configuração para ele, né? Bom, aqui nós estamos com o último dia, sexta-feira, operado no dia 16 de maio de 2025 do dólar. Essa região aqui, tá? Esse operacional que tem aqui, eu já tinha deixado essa barra, tá? Com a amplitude da venda, a amplitude que o mercado estava pagando nas vendas, tá? A gente já tinha a compra e já tínhamos uma venda. Então, como no dia 15 ele estabeleceu a compra, ele chegou no alvo, ó, ele toca ao topo da amplitude e desce, ele fica lateral. Então, a gente estava esperando aqui a formação de um W, um teste de topo de canal. Ele faz esse W na abertura do dia 16. Ele faz esse W na abertura do dia 16, ó. E depois ele vai testar realmente lá as regiões. Fura o canal, né? Porque o dólar ele testa e normalmente ele já fura. Né? Ele fura o canal, depois ele volta, né? Ó, margeando ele na parte superior. Ele não chega a pagar a barra para venda toda ela, tá? Porque é uma barra de 107 pontos, né? Mas um dos motivos, eu acredito, é porque ele não quer voltar para o canal. Então, ele foi buscar ali a prévia dele, da Petax. Ok, então nós vamos monitorando aí os próximos passos desse dólar, se ele vai para rompimento aí de máximos, como ele já está mostrando o teste para cima, para voltar para esse canal aqui de cima. Se isso acontecer e não trocar a frequência, né, continuar o mercado se conectando aqui, então ele tem aí uma réplica dessa barra. Eu gosto de pegar sempre um fundo de teste anterior para botar ela na tela. Então, a gente teríamos o final dessa frequência de venda e o início dessa frequência de alta de 110 pontos, tá? Então, o dólar está sendo monitorado assim, tá? A gente continua usando as nossas marcações, lembrando que o ajuste ficou aqui para cima. Então, a gente tem umas regiões aí para testar, tá bom? Aí vai depender dos 50% do candle do primeiro dia, né? Aliás, os 50% do primeiro candle do dia. E o índice, que é o que a gente está mais monitorando mais, assim, melhor. Deixa eu pegar aqui, nós estamos aqui. O índice, então, ele fez o seguinte, ele deu uma venda, né? Ele queria até um canal aqui bem interessante entre a Golden Line e a Zeus, ó, testando as mínimas, né? Ele vai fazer um teste mínima do dia anterior, na abertura. Deixa eu só botar o TP marcações, que facilita para leitura. Aqui, tá. Nós temos sempre, assim, dois alvos, né? No mercado. O ajuste e a VWAP do dia anterior. VWAP do dia anterior. Como o ajuste já foi pago no fechamento, tá? Ele já pegou a alvo ali. E também no pré-leilão. Agora, o que a gente precisa olhar? Onde é que está a VWAP do dia anterior, né? Ela tá para baixo. Aqui, ó, nessa região, tá? Que é exatamente em cima de onde fecha a amplitude, tá? Então, ela abre e fecha aqui, nessa região aqui, tá? Só que ele seguiu descendo, porque daí ele tinha esses fundos aqui para testar e já aproveitou, já fez o teste de mínimo. Quando ele busca esses testes e a liquidez que está aqui embaixo, nessas regiões, até eu coloco aqui, a gente tinha um ponto de decisão, ó, tá? Esse ponto de decisão que a gente pega ali um suporte forte, né? Depois que o mercado bate, ele volta, bate e volta, aqui tem um ponto de decisão.
Já é um suporte que vem sendo testado outros dias, com pós, inclusive, formado em cima dele. Então, é um ponto de decisão. Ponto de decisão é sempre isso. É um ponto que ele é um suporte ou é um ponto que vai mudar a frequência do mercado. Tá? Aí, no final, ele acaba fazendo mais embaixo, ele cria aqui um novo ponto de POI, aqui embaixo nessa região, onde ele cria essa lateralização para troca de estrutura. Aqui nessa região ele faz o W, que a gente está estudando, tá? E eu lembro para vocês assim, ó, o W por si só, ele não é uma região compradora. O W pode ser um POI, que é uma região de interesse de preço, onde teve uma briga ali, um posicionamento entre compradores e vendedores que forma a figura geométrica, tá? Então, o W é uma consequência de uma briga entre compradores e vendedores naquela região para um maior ganho de ordens compradoras, vamos colocar assim. Só que muitas vezes os Ws que se formam podem virar Ms, podem virar a vitória para o vendedor. Se ele entra no mercado, se ele faz um movimento de maior volume de agressão ali na hora após a formação do W. Então, o que eu gosto que vocês operem, né? Que eu sempre peço para vocês observarem, o reteste, que é quando ele volta. O reteste ele pode ser para testar o fundo do W, tá? Ele vai ser um reteste, ele vai testar o fundo do W. Tá? Então, ele cria essa estrutura aqui, ó, um fundo maior, é um W perfeito, né? O reteste é quando ele volta aqui, ó, aqui nessa região, tá? Então, ontem na aula até eu coloquei isso pro Antônio, explicando, né? Onde é que a gente entra no W, né? Não é só eu enxergar o W. Eu acho que essa era até uma dúvida que a Vanessa colocou esses tempos para nós. Então, a gente tem aqui o M, ó, depois ele faz o teste, não consegue, ele faz só uma venda curta, né, desse teste. Quando ele nega esse fundo aqui, ele pagou 360 pontos. Aí a gente tem que ficar atento, porque depois de um W pode ter um M, e depois de um M pode ter um W, porque nós estamos numa lateralização. Então, ele vai ficar estopando. Claro que na lateralização, se você comprar qualquer região aqui sem entender o que são figuras geométricas, que tu tem um W, que tu tem um... Né? Lembra que quando a gente tem um W fake, que é como esse aqui, ele só vai comprar para alinhar topos. Mas igual aqui você pode fazer scalp de compras e vendas, mas você tem que saber aonde entrar, como operar. Pode pôr no gráfico de pontos, que é uma coisa que eu não falo muito, mas para quem está fazendo day trade ou scalper, pode ir, porque ele está buscando sempre um fundo, né, uma frequência de fundo e depois retorno ao VWAP, frequência de fundo, retorno ao VWAP. Podem usar outras médias, quem gosta, né, de usar a média de 400, média de 200, para ver onde é que ela está, porque provavelmente um retorno em V, a média de 200 está magnetizando o mercado, né, está empurrando para baixo, depois puxa para cima. E, claro, na lateralização a gente não usa Golden Line nem as EUs. Por quê? Porque elas se enroscam, né? Olha aqui como elas ficam, é inoperável isso aqui. Mas quando ela começa a criar uma tendência, quando ela começa a fazer um canal mostrando que agora a tendência é compradora, e nós estávamos num fundo, então é óbvio que surge aí uma ideia para a gente comprar. Mas quando que eu compro? Então vocês criem um canal, né? Criem um caixote. Quando o mercado vencer essa região, fazendo um reteste real, né? Então ele tem que fazer uma figura geométrica real, verídica, com o pavio numa das pontas para negar a quantidade da venda, né? A região. Então aqui ele pega a liquidez com esse pavio, ele está buscando toda a liquidez anterior, todo mundo foi estopado aqui, que achou que ia dar continuidade na venda, ou que achou que ia ser reversão. Então, pessoas ficam ali na ansiedade. Ela sabe que aqui é uma região de compra, de reversão, mas ela fica ali, toda vez que abre um novo topo, um novo fundo, ela compra, né? Às vezes ela pode ser estopada. Então, aqui nessa região, quando você fica naquela ansiedade, né? Porque imagina, ele desceu reto até as 9h30, né? 9h27. Ele desceu muito esse mercado, muito rápido, porque é um institucional vendendo. Então, esse mesmo institucional que vendeu, que ele já está numa região macro de topo, ele pode comprar. Esse trade nessa aula, né? E quando ele Outra comprar operação, essa no região, dia quando 5, ele compra, entre 10 e o 30 que ele 39 ali, a faz? região era Ele 30 e 32. acaba fazendo Variação da POC, a mesmo movimento muito rápido, mas primeiro tem que ter a formação do mercado. Então vamos lá. ajuste. Outra revisão foi do dia 10, por volta de meio-dia e meio, tá? Teste de mínimas com frequência monitorada.
beleza? E um último trade aqui, na verdade eu vou falar mais, eu vou comentar não só sobre estas operações, mas meu objetivo é trazer um pouco mais de clareza para vocês. Bom, vamos lá. Então, aqui nesse movimento aqui que ele faz essa POI, que ele faz essa troca, né? Aqui a gente tem o que eu falo ponto de decisão. Ele ficaria acima do caixote ou dentro da POI para o momento de reteste, tá? Então, você vê um W sendo formado e é um W verdadeiro, ó, tá? Então, ele começa, faz um fundo, nega, faz um meio maior, faz um fundo... Uma das coisas que eu falo para vocês, quando o W é fake, o M, ele vem só para alinhar topos. Então, para scalper, tu já tem os alvos, né? Eu compro aqui, buscando aqui esse topo. Ele pode fazer reteste, comprar mais, porém eu tô ainda dentro do caixote, né? Aí ele volta, faz um M, dá a venda, fazer teste à venda, ó. Então, aqui ele deu, para quem tá treinando as estruturas, ó, ele deu uma boa compra, ó. Deu uma compra de 800 pontos e deu uma venda aí de 900 pontos. Ele fez uma baita de uma amplitude aqui nesse fundo. Ok, depois ele faz então um W verdadeiro nas estruturas, aí ele volta para testar. Aqui que a gente entra novamente, tá? Então, assim, aqui é uma entrada boa, mas é uma entrada que vai te dar menos pontos. Por quê? Porque como ele vai fazer o reteste, ele vai voltar, né? Aqui nessa região, ó. Então, aqui é uma entrada boa, né? E ficar entrando assim, claro, quando você viu que ele fez, que ele furou esse fundo e deixou pavio, também é a melhor entrada, né? Na verdade, essa entrada aqui é a melhor. Um fundo duplo também é uma boa entrada, né? Se vocês observarem fundos duplos, tá? Então, assim, tem muitas entradas, só que a gente tem que entrar certo, né? Tem que entender que agora eu tenho que olhar o caixote, esquecer da venda. Eu tenho que olhar essa estrutura, é isso aqui que eu tô operando. E é isso que às vezes confunde o trade, né? Porque ele tá lembrando da tendência, ele não quer operar contra, tá vendo estrutura de compra ali, tá vendendo. Aqui, se tivesse vendido aqui, tava bom também, né? Para vir para teste de mínimo. Mas aí, o mercado virou, e aí ele alinhou agora a linha Zeus e a Golden Line, e agora o mercado tá indo, tá? Bom, aí alvos de reversão no mercado. Então, a gente tem ali os 50% do dia, né? Que é um teste que a gente já espera, os 50% do dia atual. Aí, quando ele fura esse teste, ó, ele faz o teste, fura, volta, mas segue dentro de um canal, você só vai protegendo. Então, não é porque eu tenho um alvo, até porque os 50% já tinha sido testado, né, nessa compra aqui, ó. Não é porque eu tenho um alvo, tá, que esse alvo, claro, aqui teria dado topo duplo, a pessoa teria vendido. Aí a pessoa espera o quê? Que agora é a favor da tendência inicial e vai descer mais, né? Mas pelo horário ainda tá o mercado com pouco volume, né? E tá em correção, né? Porque nessa ultramacro a gente tá num topo, né? Não sei se vocês lembram que nessa ultramacro a gente tá no topo do mercado. Deixa eu até baixar aqui para vocês. A gente tá numa região de topo. E uma região de topo, ela sempre preza, ó, tudo isso aqui subiu, a gente tá aqui nesse topo, ó, lateral, né? Então a gente tá numa lateralidade de topo, ó. O mercado subiu muito já. Ó, tá vendo? Então, o que ele faz? Ele faz uma lateralização, fica ali uns 2, 3... Olha aqui quantos dias ficou nesse topo, ó. Dia 24, dia 28, dia 30, aí desce, tenta pegar uma liquidez. Depois, de novo, ele fica muito tempo até ele se corrigir e depois voltar para a tendência de alta, macro, né? Então, eu tô fazendo as ondas ali, que a gente tá monitorando, né? As ondas, no nível macro. Então, agora a gente tem isso. Agora a gente tem um momento de ver se ele vai descer para pegar essa região aqui que tá marcada, essa região aqui, ó, que eu vou deixar aqui marcada mais para frente, ele pode descer até aqui para testar esses fundos e pegar a liquidez, mas antes disso ele vai ficar vários dias ainda nessa região aqui de topo, em lateralização, ele recém iniciou, né? Estamos aqui nessa região há 3 dias já. Então, é uma região mais difícil de operar, embora ela tenha dado bastante amplitude, né? Nossas amplitudes são bem grandes aqui, nessa região. Perto de 1.000 pontos, 800 pontos, 1.010.
Então, temos umas amplitudes interessantes aqui nessa região, tá? O mercado está com força bastante compradora. Então, quando dá esse tipo de venda, as pessoas se assustam. Nossa, mas, né? Só que tudo tem um limite, né? Então, a gente sempre tem que alinhar com os fundos anteriores, né? Alguma VWAP que não foi pega, que não foi paga. Alguma região de POI, ó, que tem uma estrutura de POI, onde ele lateraliza em cima da estrutura. Tá? A gente tem a marcação aqui das regiões, isso é importante. A mínima do dia anterior foi bem nessa abertura, ó, onde ele vem testar. Então, é isso, se ele está descendo, ele está testando aqui a abertura do dia anterior ou a mínima. O dólar, por si só, ele funciona muito mais, e não funciona nem tanto só com pós, né? Ele funciona muito mais com acumulação de informações, né? Que a gente chama, pontos de acumulação de informações. Esses PICs, né, que a gente chama, eles são a reunião, a junção de vários dias de aberturas e fechamentos que são congruentes em alguma região, né, diferente do POI, né, o índice paga mais esses POIs, que é um ponto de interesse. O dólar não, a gente tem que traçar vários fechamentos e aberturas e aí criando os caixotes mágicos que a gente fala. Mas é bom também, porque tu tem um ponto de referência. Então, nessa região aqui, quando ele desce, o alvo é a abertura do dia anterior, esse teste, né, dessa abertura, e provável região de POI, ó. Como ela tá aqui e ela é compradora, essa região aqui, ó, ela é compradora, né? Quando o mercado ele volta para ela, tá? O trade mais ansioso ele compra e pode ser estopado nas vendas, né? Mas o trade que ele é mais conservador, ele vai esperar essa região ser rompida, ó. Então ele se rompe, testa e ele compra. Ah, mas comprou atrasado. Claro, no método a gente compraria aqui embaixo ou no reteste. E o cara compra aqui, ó. Não tem problema nenhum, porque quem compra aqui é um trader mais conservador, mas é um trade mais técnico, né? Tu vai pegar, não vai pegar um scalper, tu não vai pegar uma pontuação com 2, 3, 4, 5 contratos. A pessoa que compra aqui, ela vai comprar 100 contratos, porque aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai olhar a frequência, né? Quantos pontos o mercado subiu naquela região, ó, 970. Ele vai subir 100 contratos aqui para cima, ó, entendeu? Então, essa é a mágica da matemática do trade, tá? Deixa eu até tirar o TP. O TP marcações ajuda muito a gente a tomada de decisão. Se eu entrei atrasado, eu entro em 50% de uma amplitude e tal. Mas esses cálculos aqui vocês têm que aprender a olhar, ó. Entenderam? Então, há um rompimento de uma região de POI. Essa região de POI, ela leva o mercado para cima para correção, para subir mais. Como eu não sei se ele está fazendo a mesma correção e que há uma possibilidade, então, depois ele pode subir mais essa região aqui, ó. Então, assim a gente vai monitorando o mercado. Ele pode fazer isso? Pode, como ele pode também pegar a frequência que está levando o mercado para baixo. Então, ele pode pegar as duas agora. Então, onde é que eu tenho um POI que levou o mercado para baixo? Eu tenho essa correção aqui, por exemplo, ó. Essa correção aqui, ela levou o mercado um pouquinho mais para baixo. Ó, ela levou o mercado aqui. 500 pontos para baixo. Então, o mercado pode abrir esses 500 pontos, né, que já iniciou, ainda dá um pouco menos até a VWAP, e depois ele pode, então, querer fazer aquele fundo, né, para subir até essa região aqui que a gente está falando de compra. Pode fazer isso? Pode, porque depois ele faz uma compra. Aí a gente mede as frequências, né, a frequência é a mesma, é de 970 pontos, é a mesma, então ele pode subir até aqui, pegar a liquidez desse topo. É uma possibilidade? É. Se formos olhar em termos de canal, que eu acho que é importante a gente olhar também, a gente olha aqui, ó, a gente traz um canal nesse topo, tentando pegar a tendência que ele tá, ó, estamos aqui, tá? Não é um canal substancial. Substancial são os microcanais, né, que dá a direção melhor do preço. Mas ele estando dentro desse canal, ó, vocês já têm uma ideia,
tá? Onde é os 50% do canal, onde eu tenho maior volume. É importante traçar sempre a POC do dia, pra gente também saber. Outra coisa que eu acho legal, claro, ele vai atualizar, né, na abertura, mas assim, onde ficou o ajuste do dia, tá? Isso tudo vocês têm que saber. Os 50% do dia. Então, se o mercado ele vai fazer um fundo, ó, um fundo na VWAP, se ele for abrir para venda, fizer um fundo, também é um teste de 50% do dia, né? No caso, do dia de sexta-feira. Então, se o mercado quer subir, aí a gente vai lá para o diário para entender. Então, isso é o Smart Money. Eu estou entendendo o que o preço está fazendo, aonde é que ele está indo, né? Então, assim, o que nós temos aqui? Só para lembrar vocês também. Deixa eu tirar o TP Marcações, que é uma ferramenta fantástica, que a gente usa bastante. Mas olha só, eu tô nesse topo, tá? Tô numa tendência de correção. A gente tem alvos, tá? Eu lembro que eu tinha traçado aqui, ó. Esse aqui é um alvo do Inside Candle, tá? A gente tá com esse alvo aqui ainda. Pra baixo, deixa eu ver se eu tracei ele. Não tracei ainda. Então, a gente tem aquele alvo do Inside Candle, tá? Para subir. Se ele resolver fazer um fundo aqui nos 50% do dia e subir os 900, cadê? Acho que era 970. Ele teria que pagar 2 vezes esse valor para subir tudo isso aí, né? Deixa eu ver aqui pro fundo, a topo, para cima. Aqui eu tenho um alvo para cima e do fundo a topo para baixo. A gente tem essa dívida aqui, vamos dizer assim, 140 e poucos mil. Lembrando que o mercado, ele pode ir até os 148. Existe um estudo falando sobre isso, tá? A gente está muito próximo dessa região de 148, se for olhar. Então, a gente sempre usa projeção para algo futuro e preço para algo recente. Pode testar aqui, ó, também. Então, a gente vai dar Ctrl+C, Ctrl+V. Porque às vezes ele demora, assim, 2, 3 dias para ir naquele alvo, tá? Se vocês olharem, vocês vão ter essa informação, tá? Bom, como o canal tá descendo, né? Então, ele pode, depois, no momento mais oportuno, buscar. Mas aí a gente tem que ficar de olho. A gente tem que ficar de olho. Por quê? No macro ele tá subindo, né? Vou só botar aqui um exemplo, tá? Ó, no macro ele tá subindo, tá? Para ir no alvo. No micro ele tá tentando fazer uma correção. Se esse pavio for verdadeiro, ele rejeitou esse alvo, então ele vai buscar esse. Mas nunca trabalhem com viés. O estudo tem que ser feito com muita responsabilidade, porque vocês são analistas, ok? O day trade, ele é um analista. Então, ele sabe que se o mercado descer, ele vem aqui, se o mercado subir. Então, vocês têm que ter sempre um segundo caminho na cabeça de vocês. Por que vocês stopam, na maioria das vezes? Porque vocês entendem que o mercado está subindo. E vocês têm, ou que o mercado, ou seja, vocês adotam que o mercado é unidirecional e o mercado é bidirecional, gente. O mercado ele só faz 3 movimentos, ou lateraliza, ou sobe ou desce. Ele não faz outra coisa. Ele não dá cambalhotas, ele não dá pirueta, embora pareça muitas vezes. Mas ele não faz isso, tá? Então, na análise do diário, a gente está com esse rompimento de mínimas com negação devido ao pavio, no diário. No macro, então, a gente precisa o quê? Para a gente ter certeza de que ele vai seguir esse canal e pegar esse alvo aqui, ele tem que abrir acima dos 50% e continuar negando as regiões, tá? Lá no nosso dia. Então, se ele abre os 50%, testa essa máxima, testa essa máxima, testa essa máxima, rompe esse canal de venda e sobe, tá?
Então, assim, não insistam. É óbvio que quem é scalper pega descida, pega subida, os scalpers pegam tudo que é coisa, vocês não têm noção. Só que é muito cansativo, envelhece a pessoa, porque você fica ali num foco, numa ansiedade, que você... É muito ruim ser assim. Eu já fui scalper, eu sei o que eu tô dizendo. Então, eu tô passando para vocês o seguinte, tá? Agora, sempre tem os pontos de decisão. O ponto de decisão é o rompimento dessa máxima. Quando ele faz o rompimento, volta, faz um pullback e sobe. Lembre-se sempre disso, tá? Então, aqui ele fez um teste de mínima e ele rejeitou o teste de mínima. Então, agora ele vai buscar o quê? Ele vai buscar se abre acima dos 50%, fazer os testes de máxima, romper e pegar alvo. Guardem bem essas informações, tá? Se ele abrir aqui direto, então ele volta para retestar esse pavio, e aí sim ele volta para fazer um novo teste da outras mínimas anteriores, tá? Não só desse candle aqui do 85, como ele fez. Ele vai tentar testar o 83. Se ele subir para cima, aliás, se ele der compra acima de 50%, né? Porque subir para cima não existe outra forma de subir, né? Se ele ficar acima de 50%, ok. O que eu tenho que observar também é sempre a Zeus e a Golden Line lá no nosso 1 minuto, porque ela vai nos ajudar a formar os canais para quem não está adaptado a criar os mini canais. Então, se você olhar para as estruturas, ótimo. Uma outra forma de a gente olhar também o ponto de mercado é que na sexta-feira a gente vai lá para o semanal. E lá no gráfico semanal, a gente tem as bandas de Bollinger, que a gente faz aquela análise, sim, mais interessante, tá? No semanal, a gente tem um doji. Olha que bonito, um dojizão, né? Deixa eu até tirar essas marcações aqui. E olha que a gente tem marcações bem interessantes, nenhuma acima, né? Ou seja, a gente sempre fez as compras nos fundos. Mas vamos lá. Ok, então ele pagou lá no semanal o seu pullback, né? Ó, bem certinho, ele veio bem no ponto aqui da venda. Agora, a gente botando a banda de Bollinger, a gente consegue observar aquela informação. Cadê você? Eu acho que em vez de tirar, eu excluí. Nós vamos colocar todos os nossos indicadores aqui. Até para ver, ó, semanal acompanhando o gráfico. Se eu for colocar a nuvem, eu vou ter uma força compradora maior, ó. Divergências, se eu tiver alguma divergência, não. O nosso TP marcações funciona aqui também, olha que interessante, o ajuste está lá embaixo. Bom, vamos ver, né? Tá, Petax. Aqui, canal linear, gradiente linear tá apontando para cima ou para baixo? Não pega no semanal, pega só no diário, ok. Cadê minhas bandas? Vamos inserir as bandas aqui de novo. Inserir indicador. Botão direito, né? Inserir indicador. As bandas de Bollinger. Já estão aqui, ó. Mostra uma volatilidade. Inserir em cima do preço. Sim. Ok. Aqui diz que já tem a banda, mas eu não vi ela aqui. Aqui ela, ó. Ah, eu que não tinha visto. Aqui o desvio é 1,75. Período acho que é 20 a 14. Aparência. Aplicar. Eu não tô vendo as bandas, que estranho. Deixa eu sair daqui. Ah, tem que ser no input. Tá certo. Agora vai aparecer as bandas. Eu esqueci desse detalhe. Ah, é muita coisa na cabeça. Mas vamos lá. Deixa ele carregando aqui, aí a gente vai fazer a análise das bandas, tá? Então, assim, quando a gente tá fazendo a análise, é uma coisa que eu vejo muito assim, ó.
Eu sou day trade, eu gosto de operar, eu acho que o mercado ele me dá um leque de realidade, um choque de realidade que eu nunca pude ter acesso, né? A gente acaba servindo ao sistema e a gente acredita que eu tenho que trabalhar arduamente o mês inteiro para receber seus 1.000 e poucos reais, que é um salário mínimo, né? Isso não tá errado, por um lado, tá? Porque eu vejo que a gente sim tem que estudar, a gente tem que fazer talvez uma faculdade, vai te ajudar a ter um segundo. É a segunda carta da manga que eu sempre digo, que na vida a gente tem que ter isso. Eu quero muito um carro, mas eu quero comprar, sei lá, uma Ferrari. Bom, mas a minha condição hoje não me dá, então até lá eu vou construindo um caminho. Então primeiro eu vou ter, sei lá, um Chevette, depois eu vou ter um Gol, depois eu vou ter um Celta, depois eu vou ter um GTI. Opa, agora eu comecei o meu sonho se aproximar. Então é uma escada, né? A escada do day trade é, primeiro, um lucro diário, nem que seja um lucro bem baixo, assim, eu começo tendo lucro. Eu sempre digo, nunca é legal a gente ter meta financeira de lucro, a gente tem que ter meta financeira de loss. Então as pessoas dizem assim, o meu cálculo do gerenciamento de risco ele é baseado no meu financeiro. Ele não é baseado em uma pontuação, gente, porque eu já vi muita gente falando assim, ó, você bota R$1.000 na corretora, você já pode operar. Ok, pode operar. Mas se você perder, aí você tem que estabelecer R$100 por dia, é os que os caras colocam lá nas salas, tá? Gente, R$100 por dia, são 10 dias, você não consegue operar um mês inteiro. É óbvio que você não vai sair com R$100 de loss, tá? Então tem que ter estratégia, estudo para que você se vença a si próprio. Então, trilhem um caminho para vocês. Então, inicia assim, meta financeira para gain não existe. Vocês tentam tirar o máximo do mercado. Eu sempre vou falar isso para vocês. Tanto que quando vocês atingem a meta, eu sempre digo a vocês, não sai da operação. Protege ela na sua meta. Bota o teu stop lá onde está a meta, observando se são regiões de pós ou regiões de teste, e fique longe dessas regiões, né? Por isso que eu digo, usa, eu jogo o médio para trás, para você ter ali uma folga, tá? Para o médio de vocês. Isso é extremamente importante dentro do gerenciamento de risco. Claro que se vocês usarem um método e olharem os vídeos que estão lá disponíveis, até eu tenho que atualizar, jogar mais vídeos para lá, eu acabo fazendo bastante live diária e aquilo acaba sendo vídeos de estudo, né? Mas vocês têm que assistir. Eu tenho muito material ainda para jogar lá, temos muito que crescer juntos aqui como operadores. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a cada dia a gente melhora mais, tá? Muitas coisas que eu falo e vocês não enxergam hoje, vocês podem enxergar no futuro mais próximo. Bom, bandas de Bollinger, tá? Olha que interessante. A gente tem o início da abertura da boca do jacaré, a gente vem no momento ó, de compressão e explosão, né? Ele vem e faz um pullback para venda. Mas aqui ele surge com o canon comprador, ó, ele quase consegue fazer o engolfo do vendedor. Então, assim, pelas bandas, tá? A gente precisa que ela rompa, obviamente, né? Que ela volte, que ela suba aqui pra gente seguir na tendência compradora. Mas no momento, ó, olha aqui, ó, não vou enganar ninguém, ó, tá? Tá lateral, tentando ganhar, tentando reverter, mas ele precisa ganhar essa região aqui, porque aqui eu tenho vendedores, ó, posicionados. Né? Esses vendedorzinhos aqui estão bem posicionados. Então, eu preciso ter essa região aqui bem definida, né? Precisa seguir a tendência, né? Ele precisa vir e faz um pullback. Aí ele vai para a parte de cima, parte superior da banda, tá? Se não, pelo semanal, se ele vir fazer um pullback e não ganhar a região de 50%, ó, aí ele pode dar uma boa venda nessa região de 50%, tá bom? Fechou fora, mas não fechou dentro ainda, tá? Tá bem em cima da linha, tá? Que eu gostaria que ele tivesse fechado dentro, já acima de topos anteriores. Isso seria mais gentil. Mas aqui ficou numa incógnita de período de lateralização aqui, no semanal, tá? Então, esse aqui é o gráfico semanal, banda de Bollinger. Nosso operacional fechou fora, fechou dentro. Ele busca sempre fechou fora, fechou dentro oportunidades para compra, né? Como ocorreu aqui nessa região acima de 50%, né?
Já é uma compra atrasada, mas é uma compra mais conservadora. Então, aqui a gente vem no período de lateralização, de compressão do preço. Então, agora pode ser termos mais dias vendedores, se nos próximos dias os testes não conseguirem ficarem acima dos 50%, tá? Lateralização não, na realidade, porque a gente já vem de uma zona de lateralização, congestionamento. Então, ele pode fazer um pullback para voltar a testar as máximas, né? Porque no teste de mínimo ele rompe, né? O semanal. Deixa eu ver aqui se tem alguma região de pó importante. Ó, tem esse pó aqui que pegou. Ó, bem em cima da banda, onde ele tá agora. Temos esse outro pó aqui do dia 15, tá? Temos um outro aqui embaixo. Então, a gente tem 3 pontos aqui, que são pontos que quando o mercado toca, ele sobe, ó. Toca, ele sobe. Então, a gente tem que olhar para isso também com carinho. Tá? Então, regiões que o mercado toca e sobe, tá? Sobe quanto? Tudo é calculado, gente, tudo é padronizado no mercado. Esse, por exemplo, ele subiu até aqui, ó. No semanal, tá? A gente tá falando de pontos do semanal. É bastante coisa esse valor aqui. A máxima que ele fez foi aqui. Tá, então vamos observar. Pela Zeus ele dá venda ainda, né? Mas a Zeus começou a ficar reta, ela começou a lateralizar. E a nossa Golden começou a apontar para cima. Então pode ter uma troca aqui, ó. A Zeus sobe, se for o caso, né? A Zeus subiu um pouco para buscar a Golden Line. E aí há uma tendência mais compradora se ocorrer a reversão. Mas na leitura atual estamos para venda no semanal, tá bom? Uma semana aí de vendas. Embora a gente esteja numa região de ponto de decisão. Como eu falei, a gente está num topo, né? A gente sabe que a gente está num topo. Ó, o mercado tá replicando o diário lá, ó. O gráfico de... Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. A gente está num topo no... Deixa eu tirar esses indicadores. Não, os estudos. Ó, a gente fez o fundo, a gente tá aqui, ó. A gente tá num topo no diário. E se a gente colocar no gráfico de 1 minuto, o semanal tá replicando, né? Praticamente os padrões, né? Ou seja, o mercado ele é igual, ó. Tá vendo? A gente também tá num topo. Então, a gente tá num ponto de decisão. Se o nosso semanal confirmar a venda, então aquele alvo do FIBO que a gente falou, do inside candle para cima, pode não ser pego. Lembrando que ele pode pegar para tentar fazer um teste máximas, como a gente conversou, fechar esse gapzinho, tá? A gente deve fechar esse gapzinho. E aí ele pode também ter uma região ali de máximas, né, dele, para depois descer, tá bom? Bom, vamos ver o que ele vai fazer. Se ele subir, fecha gap, a gente tem alvos, se ele descer também temos alvos. A gente tem aqui essa região para o teste, ó, uma região de order block aqui, que fez essa venda. Se vender aqui, ó, se aqui for uma região de venda, tá? Porque ele pode fazer também isso aqui, ó. Abrir aqui, subir para fechar gap, como eu falei. Se ele fizer isso, a gente compra aqui. E se ele perde, rompe e faz um pullback, né? Faz uma estrutura que a gente gosta de operar a estrutura, faz aquele Mzinho, aí ele volta para testar, a gente vende aqui, tá? Então é isso que a gente tem. Venda. Aí também vai depender aonde abrir. Tô falando se ele abrir aqui, gente. Se ele abrir aqui no ponto de fechamento. Pode buscar fundos e subir. Ou se ele já abrir aqui embaixo, aí vamos ver o que ele vai fazer, tá? Se ele seguir o order block, ó, que entrou aqui, o mesmo vendedor tiver posicionado aqui, a gente vai calcular, ó, 860 pontos para baixo.
tá? Então, essas são as frequências que vocês têm que olhar e operar. Opa, meu texto tá aqui. Porque o mercado, ele é todo escalonado em matemática. Então, ele é uma proporção áurea. Lembre-se disso, né? O mercado é uma proporção áurea. Então, ele é todo esquematizado, tá? Então, esse aqui é um caixote de frequência que o mercado cria quando ele faz esse retorno em Vzinho aqui. Tá? Aqui, quando fecha a frequência para cima, a gente vê, ó, que ele tenta replicar ela. Deixa eu ver se eu peguei o tamanho certo. Aqui é menor, ó. Pavio eu não pego, tá? Depois ele sobe, ó, aí ele faz exatamente o alvo, tá? Depois ele tenta fazer o quê? Se ele subiu, ó, ele pegou a frequência, quando ele sobe ele bate no alvo, agora ele tá descendo para apagar a frequência. Então, pode ser que ele faça esse movimento aqui que eu falei, tá? Se ele abrir aqui, tá bom? Então, ele pode vir bater nesse fundo até voltar a subir. Então, vamos ver o que ele vai fazer. Aí, depois, sim, depois, quando fechar a frequência, ele pode aplicar a frequência de novo para cima. Ou, ele pode também fazer um pullback para replicar essa frequência para baixo, tá? Então, a gente tem que ter as cartas na manga, tá bom? Se as frequências fechar em regiões de POI, olha aqui, ó, tem um POI aqui eu não tenho, deixa eu ver dias anteriores, não tenho, eu ainda não tenho, tá? Então, eu não sei o que ele pode fazer depois que ele chegar a apagar aquele alvo ali, ó, opa, dezembro eu tenho alguma coisa pra cá, gente, ó, dezembro eu tenho que ver o que eu tenho aqui, tá bom? Se eu tiver algo aqui, aí eu posso estar trabalhando. Mas eu tenho dezembro passando de memória nessa região, tá? Aqui pode ser um gap, ó. Aqui pode ter um gapzinho que tentou fechar, tá? Então, assim, olha, por isso que eu digo a importância de olhar para os dias anteriores, tá? Então, na verdade, é isso que a gente vai fazer juntos todos ontem na aula, né? Aí, no caso, na aula do simulador, a gente ia fazer todo o estudo do mercado juntos e íamos escolher um dia para fazer o simulador e aplicar a regra das amplitudes. Vocês observaram que além das amplitudes, a gente está trabalhando com os movimentos das ondas, né? E ele fecha a onda 5, faz 1, 2, 3, faz 1, 2, 3. Então, a gente tem a contagem das ondas que a gente está monitorando também, para ajudar nós na tomada de decisão, como eu falei, né? Ó, essa dívida ela foi paga, né? Então, era isso. Foi paga aqui nessa subida, tá vendo que legal? Então, eu gosto de tirar dívidas pagas. Eu já posso tirar. Ele sobe aqui e paga ela. Então, tá, pessoal. Acho que era isso. Por enquanto. Deixa eu só ver uma coisa. A dívida da Cunha, ela pode ser paga até 2 vezes o seu tamanho. Caso tenha essa dívida aqui, ela fecha na frequência. Bom, vou deixar ela aqui. Essa dívida aqui já foi paga de baixo, tá? Vamos deixar ela para cima. Caso ele suba, eu já tenho um ponto de saída. Beleza, pessoal? Então é isso. Sempre tenham cartas na manga, tá bom? Sucesso a todos, bons trades e bons estudos.